vídeo aqui eu vou tratar de um assunto bastante polêmico, que é exatamente a relação entre marxismo e cristianismo. E eu vou me basear fundamentalmente no livro de Frei Beto. Frei Beto e Leonardo Boff estão entre os best-sellers dessa questão aqui no Brasil. E eu vou me apegar aqui a esse livro do Frei Beto, Cristianismo e Marxismo, editado pela Vozes, para fazer algumas reflexões sobre essa questão. Eu separei aqui alguns tópicos. É um assunto de certa complexidade e eu vou tentar fazer algumas reflexões em cima desses tópicos. Muito bem. A teologia da libertação, considerada por alguns teólogos, inclusive, que não é propriamente uma teologia, e sim uma ideologia, né, política que penetra na Igreja Católica e particularmente tendo como marco fundamental a obra do padre peruano Gustavo Gutiérrez, que em 1971 publica um livro chamado Teologia da Libertação. Existem versões também de que essa teologia da libertação não tenha sido uma obra genuína do padre Gustavo Gutiérrez, peruano, por conta de que teria sido uma criação da KGB, Serviço Secreto Soviético, para exatamente introduzir o marxismo dentro da Igreja Católica a partir da América Latina. O certo é que essa questão da teologia da libertação, ela nos traz alguns desafios em termos teóricos, porque, de um modo geral, os teólogos da libertação, eles negam algo que é muito óbvio, a introdução do marxismo, do relativismo e do materialismo dentro dessa chamada teologia da libertação. Muito bem. E isso dá um certo grau de complexidade que requer algum cuidado nessa abordagem, né? A teologia da libertação também ela está por trás, né? Ela está incentivando, ela dá todo apoio a essa tendência que eu tenho chamado a atenção em alguns vídeos, chamado ecumenismo, né? A teologia da libertação ela defende a ideia de uma articulação, de uma união do cristianismo com outras religiões, o que é bastante preocupante, porque na medida em que você começa a articular outras religiões ao cristianismo e tentar encontrar um ponto comum para criar uma religião mundial, essa é a proposta do ecumenismo, que está sendo também muito defendida hoje pelo Papa Francisco. Isso é complicado, porque você termina trazendo elementos que são completamente aleatórios ao cristianismo, e com isso, qual é o jogo? Uma vez que esses elementos não são, esses dogmas de outras religiões não são compatíveis com o cristianismo, exclui-se então os dogmas pertencentes ao cristianismo. E isso leva necessariamente a uma completa descaracterização, né, do cristianismo. Muito bem. Esse disfarce da introdução do materialismo, do marxismo e do relativismo, ele se dá inclusive através de uma abordagem, como eles chamam, de uma abordagem antropológica do cristianismo. Essa abordagem antropológica significa dizer que o homem passa a ser o centro do universo, né? O centro da questão do universo, da questão teológica, né? Isso evidentemente que é uma tremenda heresia, porque para o cristianismo o centro da questão do universo é Deus e Jesus Cristo, correspondentemente Jesus Cristo. Então essa abordagem antropológica, além de violar o maior dos dogmas do cristianismo, né, traz também a perspectiva de uma possibilidade de uma interpretação da Bíblia e do Evangelho através das ciências humanas de modo geral e das ciências sociais.
o que vem caracterizar outra vez uma grande heresia, né? Porque para a Bíblia, e em particular para o Novo Testamento, e isso é muito claro em Paulo, a interpretação da Bíblia, ela não compete à intromissão, né, das filosofias pagãs, e sim a invocação do Espírito Santo, para que através desta influência do Espírito Santo nós possamos encontrar de fato os grandes segredos, os grandes mistérios, as mensagens que estão ali na Bíblia e que nós temos que desvendar para que nós possamos ter o entendimento correto e seguir o caminho adequado do cristianismo rumo à salvação. Então, você percebe que, nessa rápida introdução, você percebe que a teologia da libertação ela está impregnada, né, de heresias, né, de paganismo e também, né, de gnosticismo. Né? Ou seja, ela repete, de certa forma, exatamente o problema dos primeiros concílios. E aí ela toma, na medida em que ela coloca o homem, nessa abordagem antropológica, na medida em que ela coloca o homem como centro do universo, né, ela cria um jargão muito conhecido, né, a chamada opção preferencial pelos pobres. Bom, isso além de ser um jargão, né, é também uma bandeira, né, como todo movimento revolucionário, ideológico revolucionário, todos eles têm uma bandeira politicamente correta, e se você é contra essa bandeira politicamente correta, você é contra aquele grupo oprimido, aquela minoria, enfim, que eles se dizem defender. Então, no caso em questão, se você é contra a teologia da libertação, então você é contra os pobres. Você não tem essa visão de que os pobres precisam de uma atenção preferencial para se livrar da opressão da sociedade burguesa, capitalista, branca, europeia, cristã, etc, etc, etc. Muito bem. Dito isto, então vamos começar aqui a tratar de alguns tópicos colocados pelo livro de Frei Beto, como eu já falei. Você tem aqui uma questão muito importante, porque o Frei Beto ele começa o livro trazendo alguns questionamentos. Dois questionamentos são basilares. A ideia de que o cristianismo ele questiona se o cristianismo e o marxismo são opostos. Então ele está admitindo já aí, né, que a teologia da libertação tem um forte viés, ela está toda embasada, né, no marxismo. E em segundo lugar, né, ele diz que é um equívoco se pensar que o cristianismo e o marxismo não podem andar de mãos dadas, uma vez que Jesus ele teria também um discurso da libertação. Muito bem. Aí cabe lembrar uma questão filosófica extremamente importante, que é impossível você articular cristianismo com o materialismo, uma vez que o marxismo está baseado no materialismo. O materialismo, em rápida síntese, ele surge na filosofia grega e ele preconiza a ideia de que a vida surge da matéria. Para os grandes especialistas nessa questão, o materialismo, inclusive, teria contribuído muito para o desenvolvimento da ciência no mundo ocidental. Bom, tenha sido. Mas o fato é que a ideia de que a vida nasce da matéria, que a vida nasce do átomo, nega completamente um dos principais, talvez o principal preceito, dogma cristão, né, de que a vida vem de Deus. E nesse sentido, ao negar que a vida vem de Deus e afirmar que a vida vem da matéria, vem do átomo, o materialismo ele seria, então, filosoficamente falando, inteiramente incompatível com uma associação com, digamos, antes de falar de uma religião, da filosofia cristã. E aí nós temos algumas, é preciso entender, eu já expliquei isso em outros vídeos, é preciso entender que o marxismo, o comunismo, como queira, ele foi construído, isso é muito abordado, não estou aqui contando nenhuma novidade, por grandes teólogos, o comunismo ele foi construído passo a passo em oposição ao
cristianismo. Então, admitir a possibilidade da união entre essas duas vertentes seria admitir algo que Marx jamais aceitaria. É bem verdade que dentro da obra do Socialismo Comunista de Marx e Engels, Engels possui alguns textos em que ele fala que o cristianismo seria ali, digamos assim, um marxismo rudimentar, um marxismo original. Já estaria ali em Jesus as primeiras ideias de uma revolução a favor dos pobres e contra as classes dominantes. Nesse sentido, como não poderia deixar de ser, a teologia da libertação ela adota todo o jargão marxista, inclusive, como sempre, sendo contra o capitalismo e a propriedade privada. Aqui cabe dois esclarecimentos rápidos, mas que eu também já esclareci com mais desenvoltura em outros vídeos, que é um perigo muito grande se associar a propriedade privada à questão material, financeira, né, propriedade no sentido estrito do termo, porque dentro da filosofia moderna, a primeira propriedade que nós temos é o nosso corpo. Eu sou livre porque eu sou dono do meu corpo. A diferença entre o homem livre e o escravo está exatamente aí, na propriedade do corpo. Esse primeiro meio de produção que nós temos, que é o corpo. Por isso o que eu produzo é meu ou também meu, a depender se eu sou dono de outros meios de produção ou se eu sou, por exemplo, um empregado assalariado. Mas nesse sentido, mantém-se então a liberdade de ir e vir, tal como preconiza a nossa Constituição e todas as demais, por conta exatamente de que, por eu ser dono do meu corpo, eu posso exercer o preceito constitucional do ir e vir. Então, daí porque associar a propriedade privada à ideia de patrimônio, ela é um erro crasso, porém muito, e acredito que propositalmente cometido, para que exatamente as pessoas que não conhecem a filosofia pensem que está se tratando o materialismo e, por conseguinte, o marxismo, ele estaria tratando apenas da propriedade no sentido patrimonial. Isso não é verdade. Muito bem. Ao associar, utilizar o termo do capitalismo, é uma praxis também muito grande dentro do marxismo, tentar forçar o capitalismo a ser uma coisa, digamos, universal e muito generalizada. Esse problema é um problema muito grave, porque o capitalismo é uma forma de relação de produção muito recente. Talvez surgida aí, não há consenso sobre isso, mas talvez surgida aí muito rudimentarmente a partir do surgimento das primeiras indústrias, essa forma de produção chamada indústria, a partir do século XVIII. E mesmo assim a expansão do capitalismo no século XIX se deu de maneira muito lenta, muito gradual, apesar de se tratar isso como uma forma generalizada. Então, quando as pessoas fazem essa comparação entre a contemporaneidade e a Idade Média, mesmo ainda que a Idade Moderna, e piorou ainda a Idade Antiga, como se em todo momento, como preconiza o próprio Manifesto Comunista, em toda a sociedade sempre existiu, na história da sociedade humana, sempre existiu a luta de classe, é uma questão complicada, porque classe é própria do sistema capitalista. O que nós tínhamos em outros modelos de sociedade era uma estruturação de castas. Então, dito isto, é importante lembrar que, para o marxismo, para Marx particularmente, seria impossível a articulação entre cristianismo e marxismo, porque Marx coloca o cristianismo no campo da ideologia. Dentre tantos conceitos e divisões que o marxismo faz para tentar explicar a sociedade capitalista, ele divide em duas estruturas, em duas dimensões, a estrutura e a superestrutura. Na estrutura se daria exatamente a relação de classe, seria o plano econômico, onde se daria uma relação de classe, para ele, essencialmente conflituosa. O campo ideológico, a superestrutura, estariam compostos fundamentalmente pelo Estado, direito e religião. Qual o Estado? O Estado burguês. Qual o direito? O direito burguês. E qual religião? O cristianismo.
Apesar de se usar o termo genérico, como eu sempre digo, esta religião tem nome. E para Marx era preciso destruir esta forma de relação de produção para destruir esse universo ideológico, uma vez que esse universo ideológico, essa superestrutura, seria criada pela classe burguesa, por esse modelo de relação de produção, agregando aí também a questão da família, a família de moral, de base moral judaico-cristã, e essa dimensão da estrutura geraria essa superestrutura que retornaria para esta estrutura, mantendo-a em funcionamento através do processo da alienação, e por isso o trabalhador precisaria do revolucionário do partido para se desalienar e poder de fato conquistar o paraíso na Terra. Bom, a ideia de paraíso na Terra não é inovação do senhor Karl Marx, nem do senhor Engels, nem do comunismo e nem mesmo da teologia da libertação. Isso é importante dizer, porque a teologia da libertação, ela trabalha com o mesmo nível de transcendência, a mesma concepção de transcendência que o marxismo. No cristianismo, a ideia de transcendência nos remete para uma dimensão completamente contrária à dimensão material, à dimensão terrena. Ela nos remete, obviamente, para uma dimensão espiritual, aonde exatamente o papel de Jesus Cristo teria sido o de nos dar de volta as possibilidades, né, de nós estabelecermos o caminho de retorno ao Pai Criador. Então, essa seria a ideia de transcendência, em rápida síntese, do cristianismo. Já o materialismo, o paraíso não estaria em céu nenhum. O materialismo, o paraíso não estaria em céu nenhum. O paraíso estaria aqui na Terra. Né? Um paraíso que ninguém diz como é que é. Né? Todas essas utopias que nós vemos, particularmente a partir do século XIX, né? Tirando Thomas More, etc., essa ideia de paraíso na Terra, ela não é estabelecida de forma alguma através de uma concepção de descrever como é que se dá como é que se daria, como se caracterizaria esse paraíso. De sorte que não é por acaso que por onde o marxismo, ou melhor, o comunismo passou, não gerou nenhum tipo de prosperidade. Todos os países comunistas, como eu já disse diversas vezes, a implantação do comunismo levou necessariamente a população à fome e à guerra civil como forma de submeter, né, e implantar uma ditadura comunista. Então, essa perspectiva de que o reino da liberdade estaria em oposição ao reino de Deus, né? O reino da liberdade seria exatamente uma concepção de paraíso na Terra, né? Essa doce ilusão de um paraíso na Terra, enquanto a concepção do cristianismo estaria exatamente, a concepção de paraíso estaria exatamente associada à ideia do reino de Deus, né? Bom, aí vem uma ideia muito importante, porque se essa sociedade injusta, né, se essa sociedade ela é exploradora pela relação capitalista, então é preciso destruir esta sociedade para se encontrar um paraíso aqui mesmo. Então, nesse sentido, você tem a concepção de que a felicidade poderia ser encontrada através da abolição da propriedade privada. Isso, em regra geral, é as principais formulações do marxismo, e isso migra para exatamente o cristianismo, e a teologia da libertação, ela vai exatamente partir da perspectiva de que esta libertação, tal como o marxismo, essa libertação tem que acontecer aqui, por aqui, e com a finalidade de estabelecer o paraíso na Terra. Também é próprio da teologia da libertação, como é próprio de todas as teorias revolucionárias, não só o marxismo, como também o anarquismo. Isso está muito claro na obra do Mikhail Bakunin, né? A ideia de que Deus deve ser substituído pelo Estado. Então, se no cristianismo é Deus que me dá o meu destino, se é Deus que me dá os meus propósitos, pelos quais eu devo viver na busca de voltar para Ele, no marxismo, na teologia da libertação, no comunismo, essa proposta ela é estabelecida pelo Estado. Então, nesse sentido é que
nas teorias revolucionárias, todas elas, incluindo o comunismo, Deus é substituído pelo Estado. E nesse sentido, é o Estado partido, o príncipe, na visão gramsciana, é que traria para você os seus desígnios, os seus propósitos, diria ou diz como você deve se comportar para se libertar do pecado da propriedade privada. E não por acaso, também associando ao cristianismo, no marxismo, na teologia da libertação, o burguês ocupa a figura do pecador. E ele tem que se livrar dessa ideia do pecado, que estaria materializado, caracterizado na propriedade privada, como abolindo a propriedade privada, se convertendo não espiritualmente, mas ideologicamente, e nesse sentido surgiria aí um novo homem, uma nova mulher, um novo ser humano. Também no marxismo existe essa concepção de um novo homem, de uma nova mulher. No cristianismo, aquele que encontra Jesus e que busca seguir o caminho de Jesus, se torna um novo homem, uma nova mulher. No marxismo, a mesma coisa. Aquele que abole a propriedade privada, aquele que abole a ideologia burguesa, se livra do pecado e também se torna um novo homem, uma nova mulher, desta vez não orientado por Deus, mas orientado pelo Estado partido. Muito bem. Então, eu espero que com essa abordagem rápida, sucinta, mas tocando em aspectos extremamente importantes, você possa fazer uma reflexão, inclusive acerca da preocupação minha e de muitos outros, como essas ideologias estão penetrando no cristianismo, tanto na sua vertente católica, como na sua vertente protestante. No catolicismo, prepondera a versão da teologia da libertação. No protestantismo, nas suas seitas protestantes, aqui chamadas de denominações, você vê muita influência também da chamada teologia da missão integral. Então, muito cuidado com esse relativismo da interpretação da Bíblia, porque isso é próprio exatamente de uma tentativa de destruir o cristianismo por dentro. Muito cuidado para que você não se torne o maior inimigo do cristianismo, porque se você adere a esse tipo de ideologia, muito cuidado com o discurso do seu pastor, muito cuidado com o discurso do seu padre, porque todo aquele padre ou pastor que tenta associar de forma sorrateira ou não, explícita ou não, essas ideias marxistas, esse relativismo na interpretação da Bíblia, ele está sabendo ou não, de um modo geral sabendo, que ele está usando a igreja, seja ela católica ou protestante, está usando a igreja não para pregar o cristianismo, e sim para fazer campanha política partidária. Então preste atenção nessas abordagens, para que você não caia na cilada de estar sendo aquele cristão, como diria o Gramsci, o Lenin, um imbecil útil, a serviço da revolução do proletariado, se tornando também o maior inimigo do cristianismo, porque você seria o maior traidor do cristianismo, porque você estaria exatamente dentro dele, você está exatamente dentro da igreja, e por isso você se torna o maior dos traidores, a maior das traidoras. Então preste atenção, leia, procure pesquisar sobre os temas desse vídeo, e espero que tenha servido de esclarecimento, de alerta, e muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise e divulgue o meu trabalho.